Hebreus do 7, do 1 ao 10. Vamos à leitura. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo encerramento deste mês, que nós temos a certeza que em todos os 31 dias, incluindo este, o Senhor nos guardou. E nós podemos afirmar dessa forma porque sabemos que até o final deste dia o Senhor conosco estará. E não temos dúvida de que o Senhor tem conduzido os nossos passos de uma maneira que nós estejamos sempre seguros e que o Teu nome seja sempre glorificado. Nesta manhã nos ajuda a compreender o que esse texto tem a nos trazer. Abençoa e edifica a Tua igreja nesta manhã através da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, quase todas as religiões, elas têm um conceito de mediação, onde você tem alguém que fica entre Deus e os homens. Por exemplo, no gnosticismo, os mediadores seriam anjos. Em quase todas as religiões, nós também temos a ideia de sacrifício, seja humano, de animais, para expiação de pecados e a possibilidade de conserto da relação com a divindade. Então, alguém erra, e é um conceito claro que o pecado afasta o homem, não só de Deus, no nosso caso, no cristianismo, mas em qualquer pensamento religioso, o pecado é aquilo que afasta o homem da divindade. Então, para que haja conserto, sempre há a ideia de sacrifício, ou ele mesmo se sacrifica, ou há a utilização de animais. Quando eu falo ele mesmo se sacrifica, óbvio, não se compara com o sacrifício de Cristo, mas você tem, por exemplo, as penitências, quando os flagelos, as pessoas se martirizam, se flagelam para tentar aplacar a dor da culpa e também para mostrar à divindade o seu arrependimento, a ponto de se sacrificar, bem entre aspas, para que seja perdoado daquele seu erro. É fato que o ser humano sempre percebeu que não pode se aproximar de Deus de qualquer jeito, da maneira que está. E aí você pode dizer com essa frase: peraí, pastor, mas o véu se rasgou, então a gente pode se aproximar de Deus sempre que a gente quiser. Sim, a gente pode se aproximar sempre que a gente quiser. Não tem hora nem lugar, mas não é de qualquer forma. É qualquer hora, é em qualquer lugar, mas não é de todo jeito. Para o povo do Antigo Testamento, Deus instituiu o sistema de sacerdote. Então, das 12 tribos, na tribo de Levi foi escolhido para que se instituísse esse sistema. Então, quando o homem completava 30 anos, nessa tribo, ele deveria se dedicar de forma exclusiva ao serviço do Senhor.
quando já da existência do templo, então ele cuidava do templo, ele intercedia a Deus em favor do povo. E dentre esses, que, né, muito conhecidos como levitas, os quais nós não temos hoje, é bom sempre frisar, a não ser que você encare como: eu sou obreiro da casa do Senhor, eu faço toda a organização do templo, eu cuido desde a limpeza dos banheiros até a recepção na porta da igreja. Então, se você tem esse ofício, aí você está fazendo algo muito semelhante ao sacerdócio levítico. Fora isso, se você acha que é levita só porque você sobe para cantar, bom, isso era o que ele fazia quando dava tempo, quando sobrava um tempo depois de fazer tudo o que realmente era sua atribuição principal. Mas dentre esses levitas, um era escolhido para ser o sumo sacerdote, e era algo temporário. Era um ofício que ele exercia por um determinado tempo, e depois era escolhido outro para que exercesse também. E era dado a ele, uma vez ao ano, o privilégio e a responsabilidade de entrar no local chamado Santo dos Santos. O que você tinha no Santo dos Santos? As tábuas da lei, e você tinha a Arca da Aliança. E sobre essa Arca da Aliança existia o propiciatório. O que o propiciatório representava? Era exatamente o local onde, depois de ser imolado um cordeiro de 1 ano, puro, sem defeito, o seu sangue era aspergido sobre esse propiciatório. E ali se fazia confissão pelos pecados de Israel, a fim de que Deus os perdoasse. Então ele entrava naquele local, que ele era separado justamente para isso, e fazia ali o sacrifício, aspergia o sangue do cordeiro que foi imolado sobre o propiciatório e fazia a confissão pelos pecados de Israel. Só que a gente sabe perfeitamente que ele também era pecador. Então ele oferecia sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E a gente sabe perfeitamente que no ano seguinte ele pecaria, na realidade na hora seguinte. E o povo também. Então no outro ano, mais sacrifícios eram necessários, mais cordeiros eram imolados, e mais homens eram separados para fazer essa atividade. Não era apenas um. Até porque se a gente fosse focar numa só pessoa, haveria muito a percepção de que essa pessoa estaria errando tanto quanto os outros irmãos. Então, as pessoas viam a vida dos sacerdotes, também do sumo sacerdote. E sendo ele falho, ele também precisava que outro fizesse também a propiciação dos seus pecados, a confissão dos seus pecados também. O autor aos Hebreus sabia disso. E ele entendia que aqueles sacerdotes eram temporários, eram limitados, e que o maior e perfeito, o último sacerdote, sumo sacerdote, era Jesus. Nós podemos entender que esse sacerdócio levítico cumpriu o seu papel na entrega de Cristo. No sacrifício de Cristo, ele não há mais sentido de ele existir. Ali ele deveria ter sido encerrado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque ele derrama o seu sangue pelos pecados do povo e ele ascende aos céus para interceder pelos seus à destra de Deus Pai. Então ele mesmo é o cordeiro que é imolado, o seu sangue é aspergido sobre aqueles que de fato o Pai os entregou, e ele sobe aos céus e à destra de Deus Pai ele está a interceder por nós. Então ele faz tudo o que o sumo sacerdote fazia. A gente já viu isso em capítulos anteriores, que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Os crentes dessa época aqui estavam sendo tentados a retroceder, a voltar a esses pensamentos, a voltar às práticas judaicas, a voltar ao tempo dos sacrifícios, desprezando o fato de que o perfeito sacrifício era Cristo. Havia sido feito por Cristo e era Cristo. A gente canta isso, né? O perfeito sacrifício, verbo em carne, rei dos reis. A gente entende, mas não quer dizer que a gente também não seja tentado a voltar a essas práticas.
Essa carta é escrita para encorajá-los a permanecer, a não desanimar, a perseverar na fé no Filho de Deus, compreendendo que aquilo que era tipo, que era sombra, encontrava sua plenitude nele. Nós também precisamos hoje ser lembrados que não nos é lícito retornar às práticas judaicas, não nos é lícito recosturar o véu do templo, porque tudo que era anunciação, que era algo que viria, já veio na figura, na pessoa de Cristo. Nós não precisamos mais de qualquer outro tipo de mediação que não seja por Ele. Por isso nós encontramos na palavra de Deus que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E na realidade sempre foi assim, a gente vai ver depois. No capítulo 7, este aqui, o autor aos Hebreus faz uma comparação entre o sacerdócio judaico e o sacerdócio cristão. E com essa sua abordagem ele vai ressaltar o fato de que antes de ser instituído o sacerdócio levítico, já havia a mediação do Filho de Deus. Isso nós podemos afirmar. Por quê? Para isso ele vai apontar a história do encontro de Abraão com Melquisedeque. Na realidade, Melquisedeque vai ao encontro de Abraão. Quem é Melquisedeque? De onde surge esse homem? Só temos duas menções a ele no Antigo Testamento. Uma, Gênesis 14, 18 a 20, e outra, Salmo 110, versículo 4. É pouca coisa, né? A respeito de uma pessoa que é citada em Hebreus. Ou seja, teve tanta importância no Antigo Testamento que é citado ao autor do Novo Testamento. Mas a gente vai perceber que não é tão pouca coisa, porque através dessa figura que é citada só duas vezes, nós vamos enxergar muito de Cristo. Afinal de contas, ele é um tipo de Cristo. Ele é um que se assemelhava a Cristo. Isso é dito aqui no versículo 5, quando nós percebemos o seguinte aqui. Não, versículo 5 não, versículo 3, quando ele diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Então quando ele diz feito semelhante ao Filho de Deus, então Melquisedeque, aqui por essa frase a gente pode entender que ele de fato era semelhante a Cristo, ele era um tipo de Cristo. Então ele tinha que apresentar alguma coisa, algum atributo, alguma característica que lembrasse aquilo que se dizia ser o Cristo que haveria de vir, mas que aquelas características já residiam nele. E o autor aos Hebreus vai tirar alguns pontos acerca de Jesus, tendo como base o texto de Gênesis 14, 18 a 20. Marque aí Hebreus e vá comigo lá para Gênesis 14, do 18 ao 20. E a gente vai perceber algumas questões sobre Melquisedeque, na realidade já pensando em Cristo. Gênesis 14, 18, 19 e 20 nos diz o seguinte: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então o que é que nós podemos ver nesses 3 versículos sobre Melquisedeque? Primeiro, Melquisedeque era rei em Salém. Salém, lembra algo? O quê? Jerusalém. Mas não somente isso. A gente vai perceber que Salém significa paz. Então ele é rei de uma cidade que significa paz. Mas ainda ele diz que era sacerdote do Deus Altíssimo. Além de ser rei, ele era sacerdote. E ele diz: sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra,
no meio do paganismo daquela terra onde estava Abrão, havia um sacerdote que conhecia o Deus verdadeiro e que ensinava o povo acerca desse Deus verdadeiro. Veja só, se ele era rei, se ele era sacerdote, ele tinha tanto o poder temporal quanto o poder religioso daquela cidade. Ou seja, ele era o governante da cidade, mas ele também fazia a parte de, vamos dizer assim, ensinamento religioso daqueles habitantes de Salém. Na palavra de Deus, quem é rei e sacerdote ao mesmo tempo? Cristo. Então, sendo rei, ele já apresenta uma característica, e sendo rei e sacerdote, uma segunda característica. Mas a gente vai para uma terceira. Ele, em momento algum, em Gênesis, fala sobre a sua linhagem. Ele é afirmado ser rei de Salém, é afirmado ser sacerdote do Deus Altíssimo, mas não se fala da sua linhagem. E isso é interessante porque a credencial de um sacerdote naquele tempo era ser da tribo de Levi. E por que não se citou alguma questão acerca de Melquisedeque como sendo da linhagem de Levi? A gente volta para o texto de Hebreus 7, versículo 10, e diz: quando Melquisedeque encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Por isso que não é citado que ele fosse da tribo de Levi. Não tinha como ser. Mas mesmo assim ele era sacerdote. Alguém que não foi citado quem era seu pai ou quem era sua mãe. Também não se diz quando ele nasceu. Também não diz onde ele nasceu, muito menos quando e onde ele morreu. Ele aparece no versículo 18 e depois do versículo 20 ele some. E ele vem ser citado muitos anos depois, no versículo 4 do Salmo 110. E depois ele vem reaparecer aqui, na carta aos Hebreus, sempre que é citado que Jesus Cristo foi feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas espera aí, ele simplesmente aparece na frente de Abrão, após a vitória sobre reis pagãos, no momento em que ele está se firmando como patriarca, nada é dito sobre ele, ele é mencionado sem maiores detalhes, mas o que nos chama a atenção é, ele não tinha mãe nem pai, ele não tinha começo de dias, nem fim de dias. Quem é esse? Que a gente não sabe quando começou a ser, e a gente sabe que ele não vai ter final de dias. Que ele não teve uma mãe no sentido espiritual para ser gerado, e que sendo gerado pelo Espírito Santo, você também não pode afirmar cabalmente, 100%, José foi seu pai. Quem é esse? Cristo. Não tem, óbvio, quando a gente vai olhar a genealogia lá em Mateus, você sabe de onde vem, né? A raiz de Davi vem ali até chegar em Cristo. Mas aquilo é para que a gente perceba que humanamente houve uma linha temporal, houve uma cronologia até chegar em Cristo. Mas não quer dizer que Cristo surgiu por Davi. Na realidade, ele sempre foi e sempre será. Então, essa característica de não ter a sua linhagem dita, de não ter a sua origem, seja ela geográfica ou familiar, de não ter o tempo de nascimento e o tempo de morte, mostra que Melquisedeque teria um caráter eterno, como Cristo tem. É isso que quer suscitar no texto de Gênesis. Que ele apresentaria também essa característica de eternidade como Cristo. Mas o texto também diz que ele abençoou Abrão e também bendisse a Deus. Ou seja, se o
menor é abençoado pelo maior, e o texto de Hebreus já disse isso, então Melquisedeque estava acima de Abraão. Por isso que o pôde abençoar, mas estava abaixo de Deus. Por isso ele não abençoa Deus, ele bendiz a Deus. Ele diz: seja abençoado Abraão e bendito seja o Deus Altíssimo. Então ele está ali numa posição de mediador. Alguém que está entre o homem e Deus. Quem é o nosso mediador? Cristo. Então essa posição que ele exerce nesse episódio também nos faz lembrar de Cristo. Por último, Abraão retira o dízimo do melhor do despojo das batalhas e dá a Melquisedeque. Então, essa situação de retirar tudo do melhor, retirar o dízimo e entregar a ele, também é reconhecendo a sua colocação acima dele. É reconhecendo que ele é maior que Abraão. É reconhecendo que ele deve dar daquilo que tem em retribuição ao que ele pode realizar. É muita coisa para 3 versículos. E às vezes dá um nó na cabeça da gente, porque Melquisedeque não aparece de novo. Melquisedeque não tem muitos detalhes. E a gente fica: e como é possível que apareça uma figura dessa e a gente enxergue tanta coisa a respeito de Cristo? É porque essa figura só está lá em Gênesis 14, 18 a 20, para que a gente enxergue Cristo. A única função que Melquisedeque vai ter é justamente apontar para Cristo. E assim foi com todos os outros que vieram após ele. Até João Batista, que não vai ser simplesmente um precursor, mas ele, na realidade o precursor é Cristo, é chamado nosso precursor. Mas quando você olha para João Batista, o que ele faz? Ele prepara o terreno para que Cristo venha. Ele ensina a respeito da palavra de Cristo. Ele aponta para Cristo. E ele reconhece a grandeza de Cristo, que ele estava abaixo de Cristo. Ele diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E ele, inclusive, no momento do batismo, ele fica naquele momento assim: será que eu sou digno de batizá-los? Não era para ser o contrário? Será que... Mas era necessário que ali ele batizasse, para que se cumprisse o que dizia a Escritura. Mesmo que ele não fosse alguém perfeito, como nós também não somos, mas ele fazia parte daquele momento, ele fazia parte do cumprimento daquela Escritura. Então, como Melquisedeque prefigura a Cristo agora em Hebreus, voltando para o texto que a gente está analisando. Então o autor coloca Melquisedeque como um tipo de Cristo. Ao mostrar isso, ele aponta para o fato de que Melquisedeque era superior aos sacerdotes levíticos. Tanto é que ele foi sacerdote mesmo sem ser da linhagem de Levi. Mas também era superior a Abraão, porém inferior a Cristo, como também eram os sacerdotes da tribo de Levi. Ele nos mostra então 2 questões. Primeiro, a necessidade de uma mediação. Então ele aponta Melquisedeque como esse mediador, sendo um tipo de Cristo, mas também aponta que os sacerdotes levíticos e Abraão eram inferiores a Cristo. Para que a gente perceba que tudo que é figura, tudo que é sombra, tudo que representa, só vai encontrar sua plenitude na figura de Cristo. Então, mostrando essa realidade, o autor adverte aos hebreus que voltar ao passado era voltar para o que era inferior. Meus irmãos, se vocês voltarem para aquilo que era praticado anteriormente, vocês voltam para uma coisa que é muito inferior, um retrocesso. Vocês já conhecem o sumo sacerdote supremo, ele é Cristo.
Então não tem por que você voltar para aquele tempo e começar a se preocupar com sacrifícios, se preocupar com a figura de um sacerdote que possa oferecer esses sacrifícios em seu favor. Com base no versículo 2, o que é que nós podemos ver como Melquisedeque prefigurando Cristo? Ele diz o seguinte: Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer, rei de paz. Então o autor aos Hebreus interpreta que a figura de Melquisedeque tipifica o reino de justiça e paz de Cristo. Onde é que a gente vai encontrar essa expressão rei, justiça e paz? Nesse versículo. Melquisedeque é um nome formado por duas palavras. A primeira, Melech, rei. A segunda, Tzedek, justiça. Então, Melquisedeque, por si só, é rei de justiça. Quando a gente vai olhar para Salém, deriva dela a palavra também Shalom, que quer dizer paz. Então, é um rei que com ele carrega a justiça e reina numa cidade de paz. Dessa forma, Melquisedeque é apresentado como alguém que prefigura, que tipifica o reino de justiça e paz de Cristo. Então veja que um nome, o próprio nome dele, já auxilia a gente a enxergar essa tipificação, mas também o nome da cidade em que ele é rei. Compreendido isso, no verso 3, o autor vai interpretar que Melquisedeque tipificava o Filho de Deus, eterno sacerdote, pelo fato de não ter pai, não ter mãe, não ter genealogia, não se saber sobre o nascimento e nem sobre a morte. É como se ele não tivesse começo nem fim, ou seja, eterno. Ele simbolizava um sacerdócio eterno e imortal. Versículo 3 nos diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Interessante que essa mesma expressão, permanecer sacerdote para sempre, a gente vai conseguir extrair do capítulo 5 a respeito de Cristo. Quando nós observamos que ele é o nosso grande sumo sacerdote. No versículo 5 ele diz: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Ou seja, ele não se lançou a esse ministério. Mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre. Ou seja, essa mesma frase que está sendo dita no capítulo 7 pelo autor aos Hebreus com relação a Melquisedeque, é dita no capítulo 5 com relação a Cristo. Mas ele termina o versículo dizendo o seguinte: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora a coisa se encaixa. Então a gente está percebendo que o tempo todo é tratado a respeito de Melquisedeque no capítulo 7, mas quando a gente faz a relação com o capítulo 5, de fato, as mesmas palavras são destinadas a Cristo. Ele é simplesmente uma figura, ele está representando Cristo nesse texto de Gênesis 14, que é citado, que é interpretado pelo autor aos Hebreus no capítulo 7. Agora, com base nos versículos 4 a 7, nós vamos ver que Melquisedeque era maior que Abraão, a quem as promessas foram feitas por Deus, porque ele o abençoou. Então ele mostra que o maior abençoa o menor. Veja comigo, considerem a grandeza desse homem. Que homem? Quem é que era grande nesse texto aqui? Melquisedeque. Considerem a grandeza de Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos, em reconhecimento à grandeza desse homem.
vem o versículo 5: a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. E o versículo 7, sem dúvida alguma, o inferior, Abraão, é abençoado pelo superior, no caso Melquisedeque. Não somente esses versículos mostram que Melquisedeque era maior que Abraão, a quem foram feitas as promessas por Deus, pelo fato de o ter abençoado, mas também pelo fato de ter recebido de Abraão os dízimos dos despojos das batalhas, em reconhecimento ao seu sacerdócio. Mesmo não sendo da tribo de Levi, ele teve seu sacerdócio reconhecido e recebe das mãos de Abraão o dízimo. Nisto, entende-se, versículos 8 até o 10, que Melquisedeque era também superior a Levi. Não somente a Abraão, mas também a Levi, porque esse nem havia nascido, mas estava presente em seu antepassado Abraão, por meio de quem ele paga o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Veja aqui, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais, ou seja, os sacerdotes da tribo de Levi, que deveriam receber os dízimos dos seus irmãos, são homens mortais, são homens como quaisquer outros, mas que têm no sacerdócio um atributo diferente, que os faz ser reconhecidos e os dízimos entregues a eles. No segundo caso, é aquele de quem se declara que vive. Essa frase faz a gente pensar em quem? Em Cristo, imediatamente. Quem recebe é aquele de quem se declara que vive. É aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo, que é prefigurado por Melquisedeque. Só que Melquisedeque prefigura ele em que sentido? Porque quando se fala que ele morreu, ressuscitou, mas vive, então a vida dele não foi interrompida pela morte. Ali não é como se fosse um divisor de águas, ele é um antes e outro depois. Na realidade, não houve nada nesse mundo que pudesse tirar a glória de Cristo e tirar os seus atributos. Ele é eterno sempre, ele é sacerdote para sempre, ele intercede por nós para sempre. Tudo o que é relacionado a ele é eterno. A gente viu semana passada que as suas promessas são imutáveis, por isso que a gente pode confiar em todas elas. Então, os propósitos são imutáveis, ele é imutável. Ele não mudou porque passou por esse sacrifício. Ele continua vivo, tão vivo quanto nos primeiros dias em que ele apareceu sobre essa terra. E aí a gente percebe também que nesse texto, antes do nascimento de Levi, pai dos sacerdotes, de cuja tribo eram escolhidos os sacerdotes, Jesus já era representado por Melquisedeque como sendo um mediador supremo, perfeito, porque é a ele que Abraão entrega. Então pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, porque quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não tinha sido gerado. Então os dízimos são recebidos por Melquisedeque. Posteriormente deveriam ser recebidos pelos da linhagem de Levi. Então é como se, de fato, por Abraão, Levi os entregasse a Melquisedeque, que é quem antes daquele momento de escolha dos sacerdotes é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo e deve receber esses dízimos. E Abraão reconhece isso. O sistema levítico de sacrifício já foi abolido com a vinda de Cristo. Ele era temporário. Isso aqui eu falei logo no início. Ele era temporário, era provisório, era representativo. Nada do que a gente vê
no sacerdócio levítico, no sistema levítico, deveria durar para sempre. Por quê? Porque apontava para o que de fato seria para sempre. Então, eles, por um tempo, representavam aquilo que em Cristo deveria realmente ser encarado como o sacerdócio eterno. A lei que instituía esse sistema levítico já passou. E hoje nós nos chegamos a Deus na mediação de Cristo, que ofereceu um sacrifício perfeito, definitivo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi oferecido. E aí eu quero com vocês observar 6 questões, para que a gente já vá também encerrando a mensagem de hoje. Primeiro, observando esse texto e percebendo que o autor aos Hebreus volta lá para Gênesis 14, 18 a 20, e extrai algumas características de Melquisedeque, para que a gente perceba que ele apontava para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote para sempre. Nós percebemos que tudo o que foi vivido naquela época de Abraão apenas representava, apenas tipificava, era muito inferior àquilo que nós vivemos. Nós não temos outra necessidade a não ser de Cristo para nos chegar a Deus. Então não nos é lícito voltar ao judaísmo, trazendo as suas práticas para o nosso meio. Isso é retroceder. É voltar para aquilo que era sombra, tipo, imperfeito. Não dá, meus irmãos, se a gente já tem o que é perfeito, não dá para a gente agora voltar e adotar o calendário judeu. Não dá para a gente celebrar as suas festas. Não tem mais sentido que a gente use os seus adereços, copie a sua liturgia, guarde o sábado. Tudo que foi ordenado por Deus para a preparação do povo, para a chegada do Messias, pertenceu àquela época. Mas o Messias já veio. Então nós adoramos e servimos a Deus na mediação de Cristo, que é o cumprimento de todos esses rudimentos, de todas essas sombras. Do mesmo jeito que esses irmãos aqui que receberam este tratado, esta carta, estavam sendo tentados a voltar para aquele momento histórico, às vezes nós somos tentados a voltar para esse momento histórico. Nós conhecemos pessoas que fazem parte de comunidades que celebram essas festas judaicas. Nós temos instituições educacionais que, com uma roupagem cristã, na realidade o que eles trazem é algo cristão-judaico. Porque quando se substitui, por exemplo, a Páscoa pela festa da colheita, é isso que eles estão trazendo. Quando se celebra a festa dos tabernáculos, é isso que eles estão trazendo. Quando fazem com que crianças utilizem os adereços, sejam um chofar, sejam um quipá, seja lá o que for, que represente aquele momento histórico, eles estão trazendo de volta o que é sombra. Eles estão deixando de olhar para aquilo que é perfeito, para aquilo que já contempla tudo isso, que é o cumprimento de tudo isso. Quando a gente compra, não sei se você já viajou a Israel, se foi, você está muito bem, né? Vários milhares de euros para você chegar lá. Mas quem não vai para Israel, mas tem afeição exagerada, exacerbada à história judaica, gosta de comprar réplicas da Arca da Aliança, do candelabro, e por aí vai, enfeita toda a casa com pequenas bandeirinhas de Israel. A gente deve amar todas as pessoas, e isso inclui a nação de Israel. A gente deve amar todo o povo de Deus, eles são nossos irmãos, mas a gente não pode voltar para aquele tempo. A gente não pode querer que hoje os nossos casamentos sejam celebrados com a mulher esperando no altar e o homem sendo anunciado através do toque do chofar. Eu já fui para um casamento desse aqui em Campina Grande. E isso deixa a gente um pouco assustado, porque ali eles colocam como se fosse o chamamento da noiva esperando o noivo. E o noivo é quem vem até a noiva. Então isso aí estaria prefigurando
Cristo com a sua igreja. Mas a gente precisa de figura, a gente precisa de representação, a gente precisa que isso seja contado para a gente, que isso seja feito para que a gente compreenda que em Cristo nós temos todas as coisas. Não, nós já temos a palavra, nós já ouvimos através dessas sagradas escrituras, nós já compreendemos quem Ele é, nós o temos em nosso viver. Então não tem para que estar atrás de todas essas questões. Mais do que guardar o sábado, meus irmãos, nós precisamos guardar a nossa vida todos os dias da nossa existência. Guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor. Guardar o nosso coração da maldade desse mundo e dos impactos que o pecado tem sobre ele. Adoremos apenas a Deus e apenas na mediação de Cristo. Uma segunda observação é que antes da lei o dízimo já havia sido instituído. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque a palavrinha para ser combatida é o dízimo. Parece que quando você vai falar hoje com uma pessoa que é crente, ela aceita todos os termos para fazer parte de uma comunidade cristã. Mas quando fala em dízimo, ela coloca as duas mãos para trás, porque já faz ela tremer dos pés à cabeça. Parece que mexa em tudo na minha vida, Jesus, mas não nas minhas finanças, não no meu bolso. Me converta por inteiro, exceto nesse ponto. Mas não tinha nem lei, e já havia entrega de dízimo. Aqui nós temos, Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Nem existia sacerdócio levítico para que os dízimos fossem entregues. Mas Abraão já entendia que alguém que era superior a ele, que exercia sacerdócio, deveria recebê-lo. O dízimo era a forma como as 11 tribos restantes mantinham o templo e os sacerdotes da tribo de Levi. Eles não tinham parte da terra. Eles eram sustentados pelas ofertas, pelo dízimo. Era uma prática feita pelos patriarcas e apenas foi regulamentada posteriormente por Deus para a nação de Israel. Quando a gente observa o texto de Malaquias, o que é que diz o texto? Que a gente traga todo o dízimo à casa do tesouro para que não falte mantimento, para que não falte manutenção. É isso. O dízimo serve à manutenção, serve para que haja recursos para a propagação do reino, para a expansão, para a proclamação do nome de Cristo, não é para encher bolso de pastor. Nós sabemos que existem vários casos que nos envergonham, mas também nós temos maturidade suficiente, ou precisamos ter maturidade suficiente para entender que nem todos esses que fazem parte desses casos, desses lamentáveis episódios, são verdadeiros servos de Deus. Que talvez não tenham observado, talvez não, com certeza não observaram o que diz Hebreus 5. Que aquele que é chamado ao ministério não se lança para fazer a vontade de Deus. Ele é chamado por Deus, mesmo quando ele humanamente não se disporia a fazê-la, porque não corrobora com aquilo que ele sonha para a sua vida. Mesmo que a gente seja de muito longas datas dentro da igreja, mas cada dia menos os pais sonham em ter filhos que sejam pastores, missionários. E isso é triste de ver, porque na realidade, quando a gente chega para os pais, pelo menos minha geração para trás, que a gente chegava para os pais e dizia assim: eu estou sentindo o chamado de Deus para seguir o ministério. Era uma alegria. Isso era numa família de 1, como a minha, ou numa família de 10. Porque tinha aquela pessoa que entendeu que Deus o estava chamando, sentiu isso no coração, a confirmação do Espírito Santo dentro de si, que Deus o estava chamando para a mais sublime das tarefas nesse mundo. E que nada mais que ele fosse fazer na vida iria completá-lo, realizá-lo como ministério. Então ele podia estudar para qualquer curso, ele podia continuar trabalhando durante toda a sua vida, coisa que nós aqui fazemos,
mas nada iria deixá-lo tão realizado, tão contente e ao mesmo tempo tão cheio de temor pela responsabilidade do que exercer o ministério pastoral. Quando a gente olha hoje para as pessoas que dizem assim, eu quero que meu filho seja qualquer coisa menos pastor, a gente está olhando para a análise desses episódios lamentáveis. A gente não está olhando para a vida daqueles que são sérios, mas certamente você conhece alguns deles, e se você conhece alguns deles, você deve desejar o melhor para os seus filhos, que sua filha seja uma missionária, ou que mesmo que o chamado dela não seja a missão transcultural, mas que ela seja uma missionária entre as colegas de classe dela, na rua dela, onde ela passar, que as pessoas vejam que ela é diferente, que o seu filho, onde pisar a planta dos pés, seja reconhecido como um menino, um jovem, um adolescente, um homem de Deus. E ele vai exercer o ministério para o qual ele foi chamado, dentro dos talentos e dons que Deus o dotou, para a glória de Deus, independente de quem faz errado, independente de quem desvirtuou o propósito. A gente precisa voltar a enxergar a importância de termos pessoas se dispondo a levar a palavra do Senhor perto e longe, e enxergar o seminário mais uma vez como uma casa de profetas. Seminário não é um local para quem não passou no Enem. Seminário é um local para quem foi chamado por Deus. Seminário não é um local simplesmente para pessoas que não conseguiram uma colocação de emprego, estão precisando de alguma fonte de renda. Seminário é um local para pessoas que têm renda possam pagar a sua mensalidade e quem sabe ajudar a outros a depois esquecer essa renda, se for necessário, se for da vontade de Deus, e trabalhar para a obra, não pensando nas dificuldades, não pensando nos desafios, mas pensando em cumprir a vontade de Deus. E a gente vê com muita tristeza os seminários fechando. Se faz muito tempo que a gente escuta dos pastores que as igrejas têm fechado na Europa, e aqui, bem pertinho da gente, os seminários estão fechando. Eles não estão se sustentando porque não tem quem frequente. E eu vou lá passar fome no sertão, e eu vou criar 3, 4 meninos com roupa dos outros, e eu vou ficar dependendo de um auxílio no final do ano, para talvez eu ver se faço alguma coisa no Natal para os meus filhos. Eu vou ficar esperando até o 45 do segundo tempo para comprar o material escolar deles. Muitas vezes é isso que as pessoas veem, quando deveriam ver: eu vou dedicar minha vida toda para o Senhor, e aquele que me chamou vai me sustentar, porque tem feito isso até hoje. Eu vou dedicar minha vida toda ao Senhor, porque Ele se entregou por mim, e tudo que eu fizer para Ele ainda não é 1% do agradecimento que eu o devo, porque sem Ele eu não seria absolutamente nada. Eu vou dar a minha vida ao Senhor, porque não há nada de mais precioso que eu tenha, senão a minha própria vida, e Ele pode gastar do jeito que Ele quiser. O nosso tempo é muito difícil, e não diferente desse tempo aqui, há um sincretismo religioso muito forte. Em meio àquele paganismo, Deus tinha o seu remanescente eleito naquela nação. Em meio a essa bagunça religiosa que o Brasil tem hoje, essas multimanifestações, Deus tem os seus. Até mesmo olhando para as programações televisivas e você percebendo que quase não tem o que você vê de exposição da palavra, Deus ainda mantém os seus.
no meio de 22 horas de programação da Universal, ainda tem 15 minutos de Hernandes Dias Lopes. Deus não permite que a gente fique sem alimento. Deus não permite que a gente seja enganado. A sua palavra é a verdade e ela continua a nos libertar de todo engano, de todo mal. E Ele tem misericórdia para com o seu povo. Numa região tão difícil, Ele ali suscitou alguém que tivesse conhecimento dEle, do verdadeiro Deus, e passasse para outras pessoas. Que o seu conhecimento não fosse extinto na terra. A sua palavra, o seu conhecimento segue sendo propagado com fins de convencimento e transformação daqueles que estão mortos em delitos e pecados, para que venham a ser feitos novas criaturas e filhos de Deus. A partir desse texto, meus irmãos, também é interessante que a gente veja a importância de ler o Antigo Testamento. Eu não sou dos maiores pregadores do Antigo Testamento, reconheço minha falha. Mas observando esse texto, eu enxerguei isso muito claramente. Porque veja como o autor constrói a doutrina da mediação de Cristo com base no texto de Gênesis. Então a gente analisou Hebreus 7, de 1 a 10, olhando para Gênesis 14, 18 a 20. Não podemos desprezar o Antigo Testamento, porque muito do que é exposto no Novo, e muito do que tem relação com o nosso Salvador, está lá no Antigo. A mediação entre Deus e os homens sempre foi por Jesus. Sempre foi por Jesus. Uma vez que os sumos sacerdotes o tipificavam, na realidade nós sempre tivemos apenas um que é sumo sacerdote para sempre. O eterno, Cristo. E para terminar, é fato que nós nos achamos muito pequenos e frágeis diante de Deus. Mas nós podemos nos achegar a Ele confiantemente, com base nos méritos de Cristo, através da sua mediação. É em nome de Jesus que nós oramos, e misericordiosamente nós somos perdoados das nossas falhas. É em nome de Jesus que nós oramos, e graciosamente nós somos ouvidos nas nossas petições e nos nossos clamores. É em nome de Jesus que nós oramos e soberanamente nós somos respondidos de acordo com a vontade boa, agradável e perfeita do Pai. Quão grande alegria nós sentimos por ter Cristo em nossas vidas. Espero que isso esteja pulsando no seu coração, a alegria de tê-lo. Quão grande presente é a nova vida que nós temos nele. E a eterna vida que nós teremos porque o seu sangue nos garantiu. Que nesse dia, que é colocado como o dia da Páscoa, finalizando a semana chamada Santa, que nós possamos ter visto mais uma vez Cristo nas Escrituras, através da história de Melquisedeque indo até Abraão, que pelas características dele a gente tem olhado para Cristo, e que olhando para Cristo a gente lembre do seu sacrifício e lembre que ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Não somente está vivo, está a interceder por nós, está a velar por nós, e tudo aquilo que ele prometeu de fato se cumprirá. Que nós sejamos abençoados e edificados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.